Pego a viola, a sanfona que eu tocava, deixo o bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Bom, eu acho que vocês se lembram mais ou menos dessa aula que eu dei cantando essa música, né? Então, retornem a essa aula de novo, deem uma olhada nos exercícios que vocês fizeram nessa aula. Vamos também dar uma olhada na parte de ciências, em que a gente falava sobre os efeitos da luz. Retornem lá na videoaula de ciências que eu falava sobre os efeitos da luz nos objetos, tá? E venham, meu quarto ano. Professor Márcio chegando para fazer a nossa revisão de conteúdos diversificados. Os assuntos que vamos tratar nessa aula estão aí no quadro. Ó. Elementos naturais e culturais nas paisagens, paisagem rural e urbana, identificação de paisagens e efeitos da luz nos objetos. Bom, vamos começar então com o primeiro tópico, elementos naturais e culturais na paisagem. Elementos naturais é a natureza em si, entendeu? Ela é intocada pelo homem, né? Quando você vai para uma região de mata, o que você observa quando a mata está ali intocada pelo homem? Vocês observam muitas árvores, né? Muito gramado, muito verde, muitos pássaros, né? Alguns não, muitos pássaros, né? O céu muito azul, o rio muito limpo. Né? Então, esse elemento natural que está intocado pelo homem, esse choque bonito de olhar para essas coisas tão maravilhosas, é o que a gente chama de elemento natural. Elemento cultural é aquilo que o homem agrega à paisagem. Veja, primeiro vamos ver ali, ó, um exemplo de uma paisagem intocada pelo homem, um elemento natural. Veja bem. Já o elemento cultural é aquilo que o homem interfere de alguma forma na paisagem, inserindo elementos na paisagem natural, né, que contribuem para a cultura, né, para a própria cultura dele, para a própria vivência dele, para a própria vida em comunidade. Tá bom? A gente pode citar um exemplo de elemento cultural, por exemplo, uma tribo indígena. Apesar da mata continuar ali muito verde, porque os índios preservam o meio ambiente, existe um elemento ali que interferiu de alguma forma naquela paisagem natural e que traduz algum tipo de sentimento de cultura, que é uma tribo indígena. Mas isso pode ser também uma paisagem no centro urbano, tá? Então eu vou colocar duas paisagens ali, uma de centro urbano e uma de tribo indígena. E vocês percebem então, né, que ali existe elementos culturais interferindo na paisagem natural. Bom, o segundo tópico que a gente precisa de recordar nessa aula é a diferença entre a paisagem rural e a paisagem urbana. Né? É muito fácil. Né? O que aparece na paisagem rural? A casinha típica da zona rural, com a sua chaminé, que indica que naquela casa há um fogão de lenha. Pode ser que há, e hoje em dia pode ser que não há também, tá? Mas ainda em sua grande maioria, há casas na zona rural que conservam um fogãozinho de lenha. Os bois no pasto, né? Os bois no pasto. Uma natureza bem vibrante, né? Com muito verde, muita cachoeira, né? Pode estar tendo interferência do homem, mas a natureza continua sendo preservada mesmo assim, tá bom? Já na paisagem urbana, você pode ver a presença de alguns lugares com muitas árvores, alguns lugares com poucas árvores, mas a presença de prédios, sejam eles residenciais, comerciais, o tráfego, que é o trânsito dos carros, né, as pessoas em movimento. Então vocês estão vendo aí diversas paisagens urbanas que diferenciam da paisagem rural, tá certo? Bom, ali no quadro, agora, na parede projetada para vocês, está uma paisagem. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é uma paisagem urbana ou é uma paisagem rural? Essa paisagem foi modificada pelo homem? Existem elementos culturais que comprovam que essa paisagem foi modificada pelo homem, mas com elementos culturais?
Pensem direitinho. Agora vejam essa outra paisagem. É uma paisagem urbana ou é uma paisagem rural? Tem algum elemento cultural ali que indica que essa paisagem foi modificada ou ela continua intacta? Não houve interferência do homem naquela paisagem. Voltando para mim agora, vamos falar sobre o efeito da luz nos objetos. Vocês lembram que a luz ela atravessa o vidro, né? Ela atravessa o vidro transparente, não é o, né? Ela consegue atravessar o vidro transparente e a luz ela projeta sombras nas paredes e nos objetos. Ó, veja a minha sombra ali no quadro, ó. Tá vendo? O efeito da luz nos objetos é fantástico. Você pode fazer experiência de diversas formas na casa de vocês. Com velas, com lanternas, com copos, né? É só vocês, se vocês usarem a lanterna, apaguem as luzes de casa no ambiente escuro, acendam a lanterna e projetem na parede. Brinquem com a luz. Se vocês forem usar a vela, apaguem a luz de casa, né? Segurem a vela no pires para vocês não se queimarem e vejam só o que essa vela pode causar de iluminação no ambiente. E também a luz artificial, que é a lâmpada de casa, né? Acendam a luz e comecem a ver as sombras de vocês projetadas, né? Peguem um copo transparente, coloquem em direção à luz, como eu fiz lá na videoaula de ciências que eu pedi para que vocês revessem essa aula, que é importante para vocês também. Então, o efeito da luz é muito simples. Se não há uma barreira, a luz ultrapassa. Lembrem-se disso. Quando não existe nenhuma barreira, quando há uma linha reta, a luz ultrapassa. Agora, se há uma parede no meio, a luz para ali. Agora, se o objeto for transparente, a luz ultrapassa porque não tem nenhuma barreira ali, tá certo? Façam os exercícios de revisão, corram para o abraço, se tiver alguma dúvida é só me chamar no privado, mas eu acho que vocês não vão ter, tá bom? E retornem a essas videoaulas que eu pedi para que vocês revessem, tá bom? A videoaula sobre paisagem natural e urbana, tá? Sobre as paisagens naturais e as paisagens modificadas. E a videoaula sobre os efeitos da luz, que é a videoaula de ciências, tá certo? Um forte abraço, até semana que vem. Fiquem com Deus, crianças.